Na cadeia, há outra preocupação. Como eles conseguiram fazer aquilo? Será que os fugitivos tiveram ajuda de dentro? Nós achamos que havia sido planejado, pelo menos entre os detentos, com a complacência da equipe. E a complacência da equipe poderia matar alguém. Bolton e sua equipe na prisão montam imediatamente um centro de comando de alta tecnologia para investigar a fuga e localizar os prisioneiros que escaparam. Sabe, com programas de computador que permitem que a gente escute as ligações dos prisioneiros e os serviços de localização, conseguimos determinar que eles tinham acesso a telefones celulares. E quando descobrimos esses números, nós pudemos encontrar as torres de sinal usadas pelos celulares. E conseguimos rastreá-los quase em tempo real. Mas no dia seguinte, no domingo, 7 de outubro, as autoridades ainda não haviam localizado os fugitivos. Eles sabiam que estávamos atrás deles. Passou em todos os noticiários. Sua fuga foi capturada pela câmera. Autoridades ainda procuram os fugitivos. Então, acho que eles estavam com medo. Deviam ter mudado a aparência, trocado de veículo. Eles devem ter pegado um veículo, encontrado um conhecido, trocado de carro. Portanto, ficamos um passo atrás deles por quase o tempo todo. Com a polícia em alerta, toda a cidade de Louisville fica inquieta enquanto os prisioneiros não eram capturados. Eles estavam em meio à comunidade. Não havia mais controle. Quem eles poderiam machucar e o que poderiam danificar em sua busca pela liberdade? E eles sabiam que eram o assunto do momento, então essa era uma preocupação real. Sabe, eles podiam acabar entrando em uma perseguição em alta velocidade. Poderiam ter acesso a armas, poderiam ter roubado um carro e alguém poderia ter se machucado. E era uma imensa preocupação, de verdade, que nos dava mais um motivo para querer colocar aqueles caras de volta na cadeia o mais rápido possível. Tava na imprensa local, na internet, no noticiário. Há dias fugindo. Havia pessoas de toda a região ligando para dar informações, dizendo que achavam que os haviam visto nesse ou naquele lugar. Na manhã de segunda-feira, dia 8 de outubro, os detentos já estão foragidos há 36 horas. Eles haviam sido vistos perto de uma escola de ensino médio sábado à noite e novamente no domingo de manhã, andando em direção a outra cidade. Mas cada vez que a polícia recebe uma dica e vai ao local, eles não estão mais lá. Então, finalmente, chega uma pista promissora. Uma ligação anônima que diz que Justin Stammer combinou de se encontrar com um parente em uma lanchonete. A polícia vai rapidamente para o local e Stammer é encurralado e preso. Agora apenas Jeremy Hunt permanece foragido. Mas poucas horas depois, ele tenta usar um cartão de crédito roubado em um posto de gasolina e a polícia o encontra também dirigindo uma picape branca roubada. Ele estava dirigindo naquela região e, quando foi visto, acelerou, dando início a uma perseguição em alta velocidade no condado de Meade. É quando a situação fica realmente assustadora. Hunt parece entrar em pânico e dirige de maneira frenética pelos bairros da região. Pessoas inocentes de repente se veem em perigo. Há comentários na página em rede social que dizem: "O cara quase me matou, passou a 1 centímetro." Uma pessoa no horário de almoço quase foi atropelada pelo prisioneiro que fugia num carro roubado. Nós ficamos sabendo da perseguição de carro. E então o editor disse: "Ei, vários carros foram atingidos lá na rodovia." É intenso. Várias autoridades se juntam à perseguição antes que chegue a um final dramático. Às 13h45 da tarde, em um cruzamento movimentado, há uma terrível batida envolvendo 5 carros. Quinta-feira, 22 de junho de 2017, Del City, Oklahoma, 00:52. Um homem com um boné de beisebol entra no quintal e abre o zíper de uma barraca. O que ele está fazendo? Tudo parecia muito inocente no começo, ou seja, talvez fosse só um pai checando os filhos que acamparam à noite. Parecia totalmente normal e calmo no começo. Mas logo se torna óbvio para os proprietários que não há nada de inocente nisso. Aquele cara não era dali. Ele não morava ali. Acontece que se trata de um homem de 33 anos que se comunica por mensagem de texto com a garota de 15 anos que mora na casa. Ela disse que podia acampar no quintal dela naquela sexta-feira e que ele devia aparecer.
O que quer que a adolescente pense que vai acontecer, o homem foi lá apenas por um motivo muito perturbador. Ele foi fazer sexo no quintal dela. Com uma menina de 15 anos. Isso é errado. Simplesmente errado. Era tudo muito repugnante. E o que aquele homem não sabia era que ele teria uma surpresa enorme. O pai ficou sabendo do plano e decidiu fazer alguma coisa a respeito. O pai dela estava extremamente irado e com razão. Eu tenho 2 filhas dessa idade e eu teria me sentido da mesma forma. Ele estava muito, muito bravo. O pai fica tão irritado que organiza uma armação familiar elaborada. O pai acabou reunindo um grupo específico de indivíduos para dar um jeito naquele cara. Eles armaram tudo. Ele não teve chance. Quando o homem se abaixa para abrir o zíper da barraca, esperando encontrar a adolescente, ele não tem ideia de que é a mãe que está esperando dentro. E ele não vê o pai dela e os outros 2 parentes se aproximarem sorrateiramente e o abordarem. Ele não os viu e eles o derrubaram no chão. Mas agora, o que vai acontecer? Eles não sabem nada sobre esse cara. Você tem que pensar, se o suspeito tivesse uma arma de fogo, nós não sabemos. Com pessoas assim, nós simplesmente não sabemos o que são capazes de fazer. Não sabemos o que carregam com eles. E com as emoções à flor da pele, o que a família vai fazer com ele a seguir? Uma das razões de se fazer justiça com as próprias mãos ser muito perigoso é que você lida com desconhecido. Você não é um profissional treinado. Alguém pode acabar gravemente ferido ou morto. Quando a emoção assume o controle e surge o desejo de intervir e talvez até mesmo de se vingar, pode ser muito perigoso. Esta história é absolutamente ridícula. O dia 28 de julho de 2018 começa como qualquer outro dia quente de verão no sul do Texas. As pessoas se aglomeram no aquário de San Antonio para fugir do calor. Ele é o lar de mais de 8.000 espécies de animais aquáticos. Tudo parece normal, até as câmeras de segurança capturarem um crime verdadeiramente descarado e bizarro. É impossível inventar uma manchete dessas. Tá todo mundo lá, se divertindo, olhando os animais, e de repente vemos uma coisa estranha. 2 homens e uma mulher com um carrinho de bebê entram no local enquanto as câmeras filmam. Temos uma mulher com um bebê, um cara que se inclina num tanque de peixes e outro cara que estava com eles ao fundo. Nada parece fora do comum no início, mas acontece que o que eles tinham em mente era outra coisa além de olhar os peixes. Pouco depois das 2 da tarde, o homem que está parado em frente ao tanque faz uma coisa chocante. Então vemos esse cara e a camisa dele tá molhada e parece que ele tá meio que segurando alguma coisa. E daí tem um outro cara que vai atrás dele. Os 2 homens voltam e um deles está com alguma coisa enrolada em um cobertor encharcado pingando água. O que tá enrolado no cobertor daquele cara? O que quer que seja, o homem coloca cautelosamente no carrinho como se fosse um bebê. E então o trio segue rapidamente para a saída mais próxima. Mas isso não é tudo. Para desviar a atenção do que está fazendo, eles também criam uma confusão usando água sanitária. Eles pegaram um balde com água sanitária e jogaram dentro de um dos tanques. Então tivemos que reagir muito rapidamente. Agora, os animais do aquário correm risco de vida. Eu estava dando instruções para a equipe sobre o que fazer com o tanque onde foi jogada a substância química. Uma parte da equipe corre para o estacionamento, enquanto a outra tenta rever rapidamente as imagens da câmera e segurança para descobrir o que foi levado do tanque. Lá vai ele. Soubemos que era um tubarão-porco porque fomos lá e vimos. Foi a Ellen. Ele levou a Ellen. A equipe fica chocada ao perceber que haviam levado sua adorada Ellen, uma jovem fêmea de tubarão-porco, uma espécie nativa do litoral oeste da América do Norte. O que tornava Ellen tão especial era que ela era o nosso único tubarão-porco. Eles ficam furiosos e chocados com a audácia dos ladrões. Eles apenas esperaram por uma oportunidade, pegaram a Ellen e a colocaram no carrinho de bebê. Com o caos criado no aquário e os suspeitos em fuga, eles fazem uma ligação urgente para a delegacia de polícia de Leon Valley.
O pessoal ligou e disse que um tubarão havia sido roubado. O engraçado é que foi bem na semana do tubarão e eu achei que estavam brincando. A polícia se perguntava, é verdade? Sequestraram mesmo um tubarão? Quando você liga pra polícia e diz, ei, alguém roubou meu tubarão. Sabe, roubou o quê? Alguém roubou o nosso tubarão. Foi um caso bem estranho pra eles.